Muito bem, graça e paz, bom dia, tudo bem, queridos? Deixa eu me organizar aqui. Tem um celular aqui, eu não sei de quem é. Ok, gente. O pastor já falou então que nós vamos começar aqui uma nova série, e é uma série que eu penso ser bastante importante, relevante, apropriada para o nosso momento aqui, porque a gente se depara com esses temas a todo momento e muitas vezes a gente não sabe como reagir. Como é que eu vou lidar com todos esses fatos e essas notícias que aparecem? E a própria sociedade, ela nos cobra uma posição muitas vezes como cristãos, como igreja, e como eu me posiciono em alguns momentos aí, talvez em assuntos mais polêmicos, enfim. Então, o pastor disse que os especialistas foram contratados, né, para vir para cá, e eu sou a ovelha negra do grupo, tá, gente? Nós não tínhamos uma opção melhor, então eu encaixei aqui. Mas o pessoal bom vem nas semanas que vem aí. Mas pela graça de Deus, nós vamos lá. Eu vou pedir para colocar a apresentação, por favor. A gente vai falar então, gente, começar falando sobre cultura. Eu já quero pedir aí, você que está aí na live, coloque aí no chat, escreva o que você entende por cultura. Pensem aí o que é cultura para vocês. Numa palavra, numa frase, o que é cultura para vocês? Nós vamos dar uma olhada aqui. Que imagem bonita, né, gente? Nosso pessoal da mídia está caprichando, né? Olha que arte bacana. Então vamos lá. Eu trouxe aqui então a raiz do latim, que significa ação de tratar, cultivar algo, cultivar conhecimentos. E aí vem essas palavras, né? Agricultura, que é cultivar a terra, floricultura, né? Que é cultivar flores, piscicultura, quem sabe o que cultiva a piscicultura? Peixes, muito bem, os pescadores aí, ok. Agora, é claro que essa origem dessa palavra, ela foi sofrendo alterações ao longo dos séculos, e a gente hoje tem uma visão de cultura, uma dimensão dessa palavra muito maior. Então, por isso que quando a gente pensa e a gente ouve essa palavra, o que vem em nossa mente? Talvez, para alguns, venha uma imagem assim, né? Um muro sendo grafitado, né? Um artista plástico, ou uma dança de rua, um hip hop, tudo isso é cultura, é arte, né? Ou até uma peça de teatro muito bem encenada, um grande musical. Então, para alguns, cultura ele vai relacionar com artes. Para outros, eles vão entender que cultura é um estilo de vida. Nós temos aí uma imagem aí de chineses no seu mercado, fazendo compras, que é diferente do estilo de vida de uma tribo africana, né? E que é totalmente diferente de uma comunidade escandinava na Noruega. Claro que eu peguei vários extremos aqui só para vocês entenderem, mas isso também é cultura, é o estilo de vida, o que a pessoa come, o que a pessoa veste, né, como a pessoa se relaciona na comunidade, na sociedade, isso tem a ver com a cultura do local, da região. Para outros, cultura é conhecimento, né? Tá aí o Mário Sérgio Cortella, um dos grandes pensadores modernos aí, que trouxe a filosofia para um patamar mais popular e tem falado sobre tudo aí. O Dr. Augusto Cury, um dos maiores escritores da atualidade. Eu me concentrei nos brasileiros, mas poderiam ser muitos outros, né? E tem até o Dr. Marcelo Gleiser, que é um físico, um grande cientista brasileiro aí, reconhecido aí no mundo inteiro. Então, e aí a gente até fala assim, né, tal pessoa é muito culta, né? Por quê? Porque ela tem um conhecimento muito grande sobre várias coisas ou sobre algumas coisas específicas. Muito bem. Agora, eu trouxe também uma definição do Edward Taylor, que ele é considerado como um dos pais aí do conceito de cultura moderna, para a gente entender então que essa palavra sofreu alterações e hoje ela tem mais a ver com isso daqui, olha.
Cultura é todo aquele complexo que inclui o conhecimento, as crenças, a arte, a moral, a lei, os costumes e todos os outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem como membro de uma sociedade. Então, quando a gente fala sobre cultura, a gente está com um horizonte muito aberto hoje. Representa muita coisa, ok? Muito bem. Agora, a grande questão é como nós e como a igreja se relaciona com tudo isso. Como é que eu, como cristão, me relaciono com tudo isso daqui, olha? Cinema, teatro, danças, musicais, hip hop, funk, samba, carnaval, moda, educação, ciência, pesquisa, literatura, medicina, é tudo cultura. E como eu, como cristão, e como a igreja, que somos nós juntos, como nós nos relacionamos com tudo isso e com assuntos até mais polêmicos, como homoafetividade, sexualidade, aborto, divórcio, casamento, política, eleição, mídia, pornografia, prostituição, internet, mídias sociais, está tudo envolvido na nossa cultura. E como é que a gente se relaciona com tudo isso? Eu acho que essa é a grande questão. E para a gente trazer alguns exemplos práticos aí mais atuais, nós tivemos, infelizmente, né, ficou conhecido aí esse caso de uma menina de 10 anos abusada sexualmente aí por parentes há vários anos, que estava grávida e como é que a gente olha para isso? Qual é o meu pensamento sobre isso, né? Será que alguns conservadores e até cristãos estavam lá na porta da clínica dizendo que o médico e a menina, a família, enfim, são assassinos? Será que essa é a minha postura? Não sei, vamos pensar sobre isso. Nós já tivemos, por exemplo, não sei se foi nesse ano, ano passado, aquela mostra de literatura onde tinha um conteúdo para crianças homoafetivo. E aí teve toda uma ação da sociedade mais conservadora para restringir a venda do livro. E aí nós tivemos lá uma reação do youtuber, né, do Felipe Neto, comprou todos os livros e distribuiu gratuitamente, alegando que ele não queria censura. Ou outros disseram que ele estava divulgando o conteúdo. Enfim, como a gente se posiciona? Percebem como é complicado? Nós temos há vários anos, décadas já, essa pauta ela sempre aparece no Congresso, se as escolas públicas devem ou não ter ensino religioso, confessional. Será que é lá? Será que é na escola que as crianças precisam aprender religião? É uma pergunta. Como é que a gente responde isso? Né? Tudo tem a ver com a nossa cultura. Será que eu preciso boicotar a Natura pela campanha do Dia dos Pais que ela fez com a Tami, ou Tami, eu não sei nem como tem que falar, mas a moça que se tornou rapaz e agora ficou sinônimo de paternidade? Eu não vou mais comprar os perfumes? Pergunta. Será que eu preciso processar a escola de samba que abordou Jesus lá de uma forma alternativa no carnaval, né? Trazendo um Jesus meio diferente, não ortodoxo, né? Não conservador, alternativo? Será que eu preciso cancelar a Netflix quando ela divulga lá o material do Porta dos Fundos lá, trazendo um Cristo e uns discípulos afeminados lá, gays? Perguntas, gente. Né? E a gente está lidando com tudo isso. Pesquisas de célula-tronco, embrionárias, né? Essa é uma outra coisa polêmica. Alguns vão acusar aí que isso fere aí a soberania de Deus, porque só Ele pode dar vida e tal, e definir sexo, enfim. Como se algo pudesse ferir a soberania de Deus, porque se alguma coisa ferir a soberania, ela deixa de ser soberana, né? Existe um poder maior. Enfim, como a gente lida com tudo isso, essa é a grande questão. E muitas vezes a gente fica sem respostas, a gente fica meio que... Eu vou trazer então aqui algumas indicações de livros para vocês, tá? Esses livros nos ajudaram tanto na classe de escola bíblica como Cristão e a Cultura. O pessoal estudou aí no primeiro semestre. Nós temos uma classe chamada Igreja Relevante agora no segundo semestre.
também aborda alguma coisa sobre isso, e nós estamos estudando esse livro aqui do Tim Keller, A Igreja Centrada, um livro muito bom, ele tem alguns capítulos sobre isso. Nós temos aqui o Augusto Nicodemos falando sobre as polêmicas na igreja. Nós temos o Michael Horton, O Cristão e a Cultura, né? Então são livros muito bons. Nós temos o Wayne Grudem, falando sobre a política segundo a Bíblia. Esse vai ser um tema mais do Elder Cardim. Contra a Idolatria do Estado, de Franklin Ferreira. São livros muito bons, são autores muito bons. E tem um aqui do David Coises, Visões e Ilusões Políticas. Ok? Então são essas nossas indicações. E a mensagem aqui, eu trouxe aqui o pensamento do Tim Keller, talvez seja um dos escritores, ele é pastor presbiteriano, americano, tem uma grande igreja lá em Manhattan, e ele tem sido assim um grande influenciador da nossa sociedade contemporânea sobre esses temas de cultura e de como a gente tem que abordar tudo isso. E ele vai trazer 4 modelos nesse livro aqui de engajamento cultural. Como a igreja se relaciona com a cultura, tá? Eu vou tentar ser rápido, mas a gente precisa entender um pouquinho isso. Talvez você que está aqui, que esteja me vendo, vai se identificar com um modelo ou com outro, com características de um ou de outro, e aí depois a gente faz um fechamento, tá bom? Esse primeiro modelo transformacionista, ele vai dizer que os cristãos devem transformar a cultura que estão inseridos através da cosmovisão cristã, ok? Então, eu preciso influenciar as pessoas que estão à minha volta com os valores do reino de Deus que estão na minha vida. Então, esse modelo, ele vai engajar as pessoas na política, em posições chaves da sociedade. É importante nós termos cristãos, por exemplo, no Ministério da Educação, como o pastor Edgar comentou. É importante que nós tenhamos cristãos na presidência da comunidade aqui, da Sociedade dos Amigos de Bairro. Nós precisamos ter cristãos nas empresas, né, nos postos chaves, na política, na sociedade civil, nos meios de comunicação. Nós precisamos ter cristãos nas artes, nós precisamos ter cristãos fazendo cinema, nós precisamos ter cristãos como profissionais liberais, e aonde esses cristãos estiverem, eles estarão influenciando a sociedade, trazendo valores do reino de Deus para a geração atual. Essa é uma visão muito boa, tem muitos pontos positivos. Eles também vão dizer que é importante nós termos uma educação cristã, uma formação cristã, faculdades confessionais com essa visão para formar as próximas gerações, os grandes pensadores, e você influenciar então os negócios e a sociedade. Ok, eu trouxe uma frase aqui do João Calvino, que ele é um dos que tem essa ideia muito forte de que a pessoa precisa estar inserida nas posições chaves aí, principalmente fazendo política e levando o evangelho do reino. Essa frase diz o seguinte: a ninguém mais deve ser duvidoso que a potestade civil, ou seja, o governo civil, você estar numa posição, seja a vocação não só santa e legítima diante de Deus, mas até a mais sagrada e a mais honrosa de todas em toda a vida dos mortais. Então, o Calvino ele vai para um extremo, né, onde o cristão estar numa posição chave de governo, né, como foi José no Egito, como foi Daniel na Babilônia, como foi Esther, enfim, é a vocação mais santa de todas as outras, e ali ele está numa missão de Deus para restaurar a sociedade. Porém, todo modelo tem críticas, ok? Então eu vou trazer aqui os pontos positivos e os pontos negativos, e aí nós fazemos a nossa própria análise. Principal crítica aí, são duas que eu trouxe, duas críticas sobre esse modelo. Diminui a importância da igreja e do corpo, já que ela foca muito no papel do cristão individual na sociedade, ok?
Então o cristão individual ele está transformando a sociedade, mas ela não fala, essa visão não fala tanto sobre a transformação dos cristãos juntos como igreja, como corpo, fazendo esse movimento para fora. E uma outra crítica muito forte é que esse movimento ele acaba sendo propenso ao triunfalismo, já que vai exaltar as pessoas a sempre galgar postos mais fortes de influência. Então, é como se quanto mais elevado eu estiver na sociedade, mais influência eu posso ter sobre ela. Então, ela acaba exaltando isso no coração do homem, de estar sempre querendo estar em destaque, ok? Como se a transformação fosse ser ajudada pela posição que eu estiver, né? Então, de influência. Ela é muito focada para influência, esse modelo. E você tem que tomar um pouco de cuidado, porque você está ali na proximidade com o poder, e a proximidade com o poder ele traz grandes riscos, né? Nós sabemos disso. Eu trouxe um texto aqui para a gente refletir sobre esse modelo. Jesus, em Mateus 20, ele fala o seguinte, ele fala, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, a palavra de Deus, ela fala sim sobre essa transformação, sobre essa influência, sobre esse poder de levar os valores do reino de Deus para a sociedade. Mas talvez seja um modelo um pouco diferente desse proposto. Por quê? Porque a influência do cristão bíblico é aonde ele estiver. Não importa o lugar que ele exerça. Não importa a posição que ele tem na empresa. Não importa se ele está na política ou se ele está na sua família. Aonde ele estiver, ele estará influenciando. Esse desejo por estar em posições chaves é que a Bíblia acaba questionando esse modelo. Muito bem, o segundo modelo que o Tim traz aqui no livro é o contracultural, é quase o inverso do primeiro nessa questão aí. Ele vai dizer o seguinte, a igreja, ela não tem que estar infiltrada na sociedade para influenciá-la. A igreja precisa estar separada da sociedade. Por quê? Porque a sociedade está corrompida pelo pecado. E se nós estivermos dentro entremeados aí, permeados por essa cosmovisão secular, nós seremos contaminados. Então, o grande objetivo desse modelo é se separar, para se santificar. Se o primeiro modelo fala sobre influência, o segundo modelo é forte na santificação. Eu me separo para agradar a Deus. Não há qualquer redenção da sociedade. Esse modelo não acredita na remissão da sociedade. A sociedade ela está corrompida pelo pecado, não tem jeito. Então, nós vamos guardar a nossa salvação e cultivar a nossa fé. Toda a cultura está corrompida e esse modelo incentiva um estilo de vida mais simples, né? Longe do consumismo, longe das esferas do poder. Nós vamos ver comunidades aí ao longo da história da igreja que se isolaram. Nós vamos ver os movimentos monásticos, né? Os mosteiros, os monges, se isolando para viver uma fé que eles acreditavam ser a fé ideal, mais santa, mais separada. Nós vamos ver comunidades isoladas até hoje acontecendo em várias partes do mundo. Comunidades que se isolam a tal ponto que só comem o que plantam, só vestem o que conseguem fazer, seus filhos só aprendem o que eles conseguem ensinar. E quanto menos contato eles tiverem com o resto, melhor. Então esse modelo ele gera o quê? Uma bolha. Esse modelo gera uma caverna.
Tem pontos positivos? Tem. A santificação é muito positiva. Você conseguir não ter essa influência maligna do pecado é fantástico. Porém, nós vamos ver agora as críticas a esse modelo, né? Exagera no afastamento, tornando as pessoas alienadas, né? As pessoas se tornam... essa palavra alienado vem de alien, né? A pessoa está fora desse mundo, ela tá vagando aí, a sua mente ela não está entendendo a realidade, ela não está vivendo isso. Esse modelo vai desacreditar na transformação da sociedade, o que não é o que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a sociedade pode sim ser impactada pelo Evangelho. Foca apenas no pecado exterior, como se eu estivesse fora do contato dos pecadores, eu fosse ser santo. E a santidade, não, ela não tem influência só do pecado externo. O pecado está dentro do coração do homem. Lutero já falava sobre isso. Lutero era um monge, ele se separou e mesmo assim a sua mente era perturbada pelo pecado. Ele falava, nossa, como eu vou me libertar de tudo isso? Então, você menosprezar o pecado que está dentro do coração do homem é um grande erro. Reduz o impulso evangelístico, já que eu estou separado, eu não consigo influenciar as pessoas, porque eu estou na minha bolha, né? Enfim, eu trouxe uma frase do Francis Schaeffer para dar uma reforçada nisso daí. É tempo de participar dos debates e assuntos da sociedade, para defender a justiça, defender a paz, o direito e as boas causas enquanto Cristo não vem. Então esse modelo diz o seguinte, enquanto Cristo não vem, eu me isolo. Schaeffer diz, enquanto Cristo não vem, eu preciso estar debatendo os assuntos e levando o cristianismo. Ok, um texto para nós refletirmos, Jesus, nosso mestre, grande Senhor e Salvador, ele diz o seguinte, vocês são o sal da terra, vocês devem dar gosto ao mundo, vocês são a luz do mundo. Ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha, escondido, separado, né? Não dá. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Como os homens vão ver as boas obras da igreja e dos cristãos se eles estiverem isolados? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer para esse modelo. Mas é um modelo que tem pontos positivos também. O terceiro modelo, que é o de relevância, nós temos até uma classe aqui de escola bíblica, eu sou um dos professores, está muito bacana, domingo, fazer uma merchan aqui, pastor. Domingo às 19, nós entramos aqui, e ele está muito focado nesse modelo relevante, que tem pontos positivos. Olha só, ele convoca a igreja a lutar por justiça social. Esse modelo aqui, ele vai dizer o seguinte, olha, ele chama todo cristão para agir em prol dos excluídos, dos marginalizados. É um modelo que vai pregar o evangelismo por exemplo. Ele diz o seguinte para os outros modelos, ele fala assim, as pessoas não estão ouvindo o cristianismo hoje porque o nosso discurso está vazio. Nós não agimos conforme nós falamos. Por isso nós precisamos então agir. E essa ação nossa de justiça, de bondade, pensando no pobre, pensando no necessitado, alcançando a comunidade, isso vai falar por si só. Ok? Então, é um modelo onde a vida fala mais alto do que os discursos, onde você vai estar representando Cristo na sua vida, no seu dia a dia. Esse é o modelo do voluntarismo, do voluntariado, né? Então, eu não vou me associar apenas com crentes, eu vou ceder 1 hora, 2 horas da minha semana, por exemplo, para cortar cabelo na comunidade, se eu for cabeleireiro. Né? Se eu for dentista, eu vou doar 1 hora na minha clínica para atender as pessoas que não podem pagar, no meu consultório. Se eu for pedagogo, eu vou entrar numa ONG que está fazendo reforço escolar e eu vou ajudar, né, essas comunidades que não tiveram oportunidades. Então, tem pontos positivos aqui? Tem.
né? Jesus ele estava realmente preocupado com o pobre, com o necessitado, ele realmente estava olhando para os excluídos, né? Teve todo um discurso diferente, né? O cristianismo sobre escravidão, sobre o escravo ser livre agora, de pensamento, enfim. Tem muita coisa positiva aqui. Porém, como todo modelo, tem suas críticas, ok? Uma das críticas é que esse modelo ele coloca a justiça social e o cuidado com o meio ambiente em igualdade com a pregação do evangelho e a salvação das almas. E a Bíblia não dá essa igualdade. Nós vamos ver que a conversão de um pecador é o grande foco do que ele ser atendido materialmente. Nós temos sim textos lá como Tiago que vão dizer, olha, a sua fé, se estiver só no discurso, ela é morta. Você precisa praticar esta fé. Ao mesmo tempo, se nós apenas praticarmos esta fé, no sentido de fazermos boas obras, e não pregarmos a palavra de redenção e de salvação ao ser humano, ele será atingido com coisas materiais, será suprido, mas não terá o seu coração transformado, que é o maior objetivo do Evangelho, é transformar, libertar e salvar o pecador. Então a gente percebe que a Bíblia traz um equilíbrio sobre isso, mas com grande foco na salvação. Ela exalta mais o serviço do que os demais dons. A igreja, ela é composta de uma diversidade de dons. É necessário aquele que ensina, é necessário aquele que prega, que profetiza, né, que diz a verdade, que fala a palavra, não só aquele que serve. Então esse modelo é muito focado no serviço. E acaba negligenciando o evangelismo e a pregação. Ok? Então, eu trouxe aqui também um texto para nós refletirmos, aonde está o foco, aonde? Na pregação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O Senhor Jesus, nas últimas palavras dele, antes de subir, o que ele diz? O que ele deixa para o final? Para reforçar, para ficar na mente das pessoas. Olha, gente, eu estou subindo ao Pai, fiz aqui a minha missão, então vão e sirvam aos pobres. Essa foi a mensagem? Então vão e atendam os excluídos. Não foi essa a mensagem. Qual foi a mensagem? Então vão por todo mundo e preguem o evangelho. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então eu não estou dizendo que é errado nós cuidarmos dos pobres, dos necessitados, fazermos atos de justiça. Isso é consequência da nossa salvação. Nós não podemos ser movidos por isso, ok? Essa não é a causa, ela é consequência de sermos salvos. Então, por nós sermos salvos, nós vamos praticar atos de justiça. Então, a bondade e a causa com o necessitado, ela é o recheio, ela complementa a salvação. Ela nunca vai ser o principal objetivo da pregação do Evangelho. E o último dos modelos que o autor traz aqui é o dos dois reinos. Esse talvez seja o mais diferente para nós, assim, o menos usual, né? Ele vai dizer que o reino natural é movido pela graça comum. Eles chamam, inclusive, de reino comum, né? E esse reino, né, ele está separado do reino de Deus, que é o reino vindouro, ok? Então, a igreja ela não precisa estar aqui apresentando um modelo de restauração para a cultura. Ela não precisa. Por quê? Porque para esse modelo, a cultura não está corrompida. Ela não precisa ser restaurada, ela é isenta. Ela já tem grande parte da graça de Deus sobre ela. Ok? Da graça comum de Deus. É verdade, Deus realmente, ele abençoa todos, não só os salvos, né? O sol nasce para todos. A Bíblia tem essa noção de que toda a humanidade é influenciada pela bondade de Deus. Ok? Tem. Agora,
Ele também vai dizer, esse modelo, que todo homem glorifica a Deus com a sua profissão. Então eu não preciso estar numa situação de um serviço religioso para agradar a Deus, né? Então se eu estiver lá exercendo a minha profissão, no meu trabalho, eu estou glorificando a Deus, independente se eu for cristão ou não. Todo o meu trabalho feito com excelência, dentro de uma ética, eu estou glorificando a Deus, ok? E esse reino de Deus, então, que é espiritual, ele é vindouro, ele não tem relação com esse reino aqui. Por isso que é o modelo dos dois reinos. Nós não precisamos redimir essa sociedade. Diferente do modelo lá, que também prega isso, contracultural, ele fala, olha, nós não devemos restaurar a sociedade porque ela não tem restauração. Ela já está corrompida. Esse aqui é o contrário, nós não vamos restaurar porque ela não precisa ser restaurada. A bondade de Deus já está sobre ela. Percebe? Tem pontos positivos aqui, mas tem pontos negativos também, ok? Quais são as maiores críticas aqui? É colocar nesse modelo um peso exagerado sobre a graça comum que a Bíblia não apresenta. A Bíblia fala sim sobre graça comum, mas não esse peso exagerado de que todos os homens podem, alguns aqui nesse modelo até dizem que os homens podem conhecer a Deus, chegar ao conhecimento de Deus sem a pregação do Evangelho e sem a influência da igreja, apenas pela graça comum. E esse é um problema, porque a Bíblia fala sobre a graça comum, e por isso que ela chama comum, porque ela não é especial, ela não é salvífica. Então o homem não chega a Deus apenas com a graça comum. O homem precisa ser alcançado pelo Evangelho. É o Evangelho que apresenta a graça salvadora. Ele reduz a importância da pregação e da salvação, já que todos os homens estão... É quase um universalismo aí nesse modelo, né? Quase. Todas as pessoas estão com a bondade de Deus sobre elas. Negligencia a justiça social e, principalmente, negligencia a influência positiva cristã na transformação da sociedade. Então, esse modelo vai dizer que o cristão e a igreja não está influenciando a sociedade de forma nenhuma. O Wayne Grudem, ele fala um pouco sobre isso, sobre a influência cristã. Ele diz que essa influência levou à extinção males como aborto legal, infanticídio, lutas entre gladiadores, sacrifícios humanos, poligamia, escravidão, e a prática de queimar vivas viúvas, entre outras. Bem como essa mesma influência cristã levou à concessão de direitos de propriedade, direitos de voto e outras salvaguardas para as mulheres. Então, é nítido que o cristianismo, ao longo da história, influenciou, sim, toda a sociedade que esteve à sua volta, através de legislação, através de direitos, através de comportamento, através da ética, da moral. Então, é evidente essa influência. Muito bem, o último texto aqui sobre esse modelo, para a gente refletir. Portanto, a ira de Deus é revelada do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens. Olha o que os homens fazem. Suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Esse texto está dizendo o seguinte, existe a graça comum? Existe. Mas o que mais existe dentro do coração do homem é o pecado que suprime a verdade. Então nós não podemos negligenciar, dizer que a sociedade é boa por causa da graça comum de Deus é um grande risco, porque o homem é mau e o pecado está no coração dele. Muito bem, gente. A conclusão do autor, então, é a seguinte: todo modelo é bom e ruim ao mesmo tempo. Não existe modelo perfeito. A solução, então, é o equilíbrio de todos eles. Não é à toa que o nome do livro é Igreja Centrada. Então ele vai propor que o centro de tudo isso, e não os polos, não os extremos, é aonde está a parte mais bíblica desses modelos, ok? Muito bem. E ele fecha, então, essa parte do livro com esta frase aqui, olha. A cura do pecado acontece em todas as áreas da vida, privada e pública, dentro da igreja e lá fora na cultura. Temos de ver a igreja como grande instrumento dessa restauração.
E que cada cristão no mundo é representante do reino, diferente do modelo contracultural, aliás, do transformacionista, que vai dar foco só no indivíduo. Aqui, a igreja também tem esse papel de restauração. Não há como separar nossa vida espiritual ou eclesiástica da vida secular ou cultural. O que o autor está dizendo? O cristão, ele vai representar os seus valores aonde ele estiver. Aonde ele estiver conversando, dialogando, trabalhando, estudando, na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua vizinhança, como cidadão de um país, ele estará automaticamente representando os seus valores. Não tem como ele se esconder disso, não tem como ele separar a sua vida. Não, eu vou ser cristão com valores do reino de Deus apenas quando eu estiver entre os outros cristãos. Isso não existe, isso é religiosidade. A Bíblia vai nos ensinar para nós sermos transparentes, para nós sermos autênticos, íntegros, né? Totais em todos os momentos nossos. Então, é óbvio que a cosmovisão cristã vai permear toda a nossa vida com todos esses contrapesos que foram colocados aí. Muito bem. Eu também trouxe aqui uma proposta do Iago Martins. Eu até deixo aí depois o link do vídeo dele. Ele tem um canal lá, 2 Dedos de Teologia, não sei quem acompanha, mas ele tem sido bastante popular aí. E ele traz aí uma proposta de 3 R's para a cultura. Relacionamento do cristão com a cultura, que pode nos ajudar também. O primeiro R é receber da cultura tudo que é próximo ao Evangelho. Nós temos sim sinais da cultura, né, movimentos da cultura, objetos da cultura, que não ferem o Evangelho. E não há problema nenhum em nós recebermos, nós absorvermos esses componentes da cultura que não ferem o Evangelho. Exemplo, existem músicas seculares, não cristãs, que não ferem o Evangelho. Não tem problema nenhum você ouvir uma música que não fira o Evangelho, mesmo que o autor não seja cristão. Você tem filmes, peças de teatro, exposições de artes, que não ferem o Evangelho. Elas não vão contra o Evangelho. Elas não são contrárias às doutrinas bíblicas. Eu posso assimilá-las, não há problema nenhum, eu não vou me contaminar com isso. Ok? Nós temos um grande exemplo disso lá em Atos capítulo 17. Nós não trouxemos para cá hoje, é um texto longo, mas é um dos textos mais claros para nós vermos como Paulo dialogou com a cultura grega. E lá ele faz os 3 R's, né? Impressionante. Muito bem. O segundo R é rejeitar. Tem coisas na cultura que eu preciso, como cristão, rejeitar. Eu não posso permitir. Exemplo. Cultura hoje está cada vez mais talvez influenciando mais o sexo precoce, né? Levando essa sexualidade precoce para adolescentes, pré-adolescentes, até crianças. Isso é contrário à santidade de Deus. Na Bíblia, é contrário. Eu preciso rejeitar. A cultura hoje está cada vez mais permissiva à pornografia. Isso é contrário à santidade de Deus, né? Ao templo do Espírito Santo de Deus, que somos nós. Nós precisamos rejeitar. A cultura está cada vez mais aberta para causas homossexuais, homoafetivas, aborto, enfim. São assuntos polêmicos, mas em alguns momentos eles ferem o Evangelho. Eles são contra a palavra de Deus. Nós precisamos nos posicionar. Então esse é o R da rejeição. Ok? E o terceiro R é o da remissão. Né? O que é redimir? É restaurar o que está quebrado, né? Então, há elementos na cultura e na sociedade que eles não precisam ser absorvidos totalmente, não podem, e eles também não precisam ser rejeitados totalmente. São coisas que podem ser transformadas, né? Então, nós temos essa prática muito na política, por exemplo. Aparece uma lei, uma legislação,
e ela vai para o Congresso, e o Congresso nem aprova e nem rejeita, ele altera. Ok? Ele altera. Então, esse é um conceito que pode ser praticado por nós em coisas simples da vida, né? Um exemplo, a moça vai comprar uma roupa na loja. Ela adorou, o corte lindo, a roupa é bonita, a cor é perfeita, combina com a bolsa, com o sapato, né? Com o cabelo, com a maquiagem, enfim, eu não sei como é que mulher escolhe roupa, mas é mais ou menos, deve ser nessa linha aí. E agora é o seguinte, ela botou a roupa, ela foi experimentar a roupa, é muito transparente. Vai ferir a ética cristã ali de ser decente na sua vestimenta e tal. Então, ela precisa rejeitar essa roupa totalmente? Não, eu não vou comprar. Não, de repente ela pode comprar essa roupa e usar uma outra roupa por baixo, né, uma outra peça, para que não mostre a sua indecência. Então, são exemplos práticos que a gente pode redimir algumas coisas. Ou uma música, por exemplo, que você gosta muito, do ritmo dela, mas a letra não dá para cantar. Não dá para cantar. Eu gostei muito, eu gosto ainda de rock, e tem algumas letras que não dá para cantar, mas eu adoro o ritmo, eu adoro a batida, eu adoro a bateria, eu adoro o solo da guitarra, entendeu? Então, às vezes, eu canto essa música com outra letra. Eu mesmo invento. Não tem problema nenhum. Entendeu? A música sou eu que estou ouvindo, a música é minha agora. Então, são as paródias aí que o pessoal faz, né? São exemplos de remissão aí da cultura. Então, esse aí está o link aí do Iago Martins. Eu quero fechar com vocês, gente, com esse último texto, para a gente refletir tudo isso que a gente conversou aqui. Claro que é um assunto muito amplo, muito extenso, daria para a gente falar muitas outras coisas aqui. A Bia, ela traz uma aula para nós daqui a pouquinho, aí acho que o mês que vem, sobre o cristão e a cultura. Ela já vai falar de outros modelos, tá? Ela vai falar lá do Niebuhr, que traz o engajamento cultural em 5 modelos. O Cristo e a cultura, o Cristo acima da cultura, o Cristo em paradoxo com a cultura. Tem um monte de formas a gente analisar tudo isso, mas a gente precisa resumir tudo isso aqui agora, fechando. 1 Pedro 2,9 é um texto interessante. Por quê? Porque ele vai falar da nossa relação com o mundo, ok? Como é que vocês devem se relacionar com o mundo? Vocês, porém, primeiro ele diz, são geração eleita. Vocês são escolhidos. Vocês são eleitos em Cristo Jesus. Vocês são de Deus. Vocês são especiais. Vocês são salvos. Vocês são alcançados. Ok? Então isso vai muito naquela linha transformacionista, né? Não, realmente eu estou aqui para transformar, tal. Muito bem. Vocês são o sacerdócio real, né? Cada um aliás, o sacerdócio universal de todos os crentes é algo muito importante. Todos nós temos dons, talentos dados por Deus, que nós desenvolvemos, que nós recebemos, e nós somos tão chamados aqui a essa responsabilidade. Eu sou eleito, eu sou sacerdote, eu tenho dons, isso aqui é o meu chamado de Deus, né? Mas eu não posso esquecer que eu também sou santo. Eu sou separado por Ele. Eu não posso estar saindo sem qualquer critério para querer influenciar as pessoas. Eu preciso entender que há critérios bíblicos para isso, há critérios éticos, há critérios morais. E eu preciso estar baseado pela Bíblia. Então eu sou nação santa e eu não posso me esquecer quem foi que me chamou. Eu tenho sim uma influência no mundo, mas quem me chamou foi Deus, eu sou o povo exclusivo dele. Então eu nunca posso esquecer isso, porque senão eu saio para fazer as coisas sem qualquer conceito e critério. Isso não pode acontecer. E para que ele nos chamou? Para que ele nos elegeu? Para que ele nos fez santos? Para que nós somos exclusivos dele? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E como é que nós vamos mostrar essas grandezas e representar essas grandezas? Levando, sim, essa influência que o transformacionista prega e também levando, sim, o exemplo de Cristo, né, em servir e ajudar as pessoas que o modelo relevante prega, né? Nós também vamos ser contraculturais no sentido de ser santos e não nos permitir
sermos influenciados pelo mundo, mas nós também precisamos estar sendo essa luz para as nações. Então, eu acho que esse texto ele traz um equilíbrio entre esses modelos, que eu queria deixar aqui para nós, tá bom? O melhor, então, dessa série virá para depois, tá, gente? Obrigado por terem me ouvido. Vamos orar a Deus, então. Pai, obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem capacitado e nos dado, Senhor, sabedoria, inteligência, para que nós possamos estar, Senhor, vivendo aqui nesta terra de uma forma apropriada, Senhor. Nós queremos te representar aqui. Isso não é fácil, Pai. A régua é muito alta. O modelo é perfeito. É o teu Filho Jesus. Mas nós sabemos que nós não vamos na nossa força. Por isso não nos assusta. Porque nós não vamos na nossa capacidade, na nossa inteligência. Nós somos movidos pelo teu Espírito Santo. E é esta presença de Deus em nós que nos dá condições, Pai, de sermos cópias tua nesta terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem movido cada vez mais a tua igreja para manifestar os valores do reino de Deus e essa cosmovisão cristã aos demais. O Senhor nos coloque, Senhor, participantes da tua grande missão de redenção da humanidade. O Senhor nos dê equilíbrio, Senhor, para que nós nem sejamos, Pai, religiosos ao extremo de nos isolarmos, mas também não sejamos liberais demais, relativizando todas as coisas. Nós precisamos estar centrados na Tua Palavra, com o foco e os critérios da Tua verdade. O Senhor nos ajude, Pai, a sermos Teus representantes aqui, em nome de Jesus.